com esses terceirizados, no caso, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, todo esse tipo de trabalho onde os dados dos titulares entram em discussão, isso tem que estar dentro de uma reavaliação dos contratos já existentes, contratos de trabalho já existentes dentro das empresas, seja elas empresas de qualquer tipo, né? Então, todo mundo que tem alguém registrado tem que fazer uma reavaliação dos seus contratos, né? Para que seja feito um aditivo, e esse aditivo possa, então, estar de acordo com a LGPD, com todos os detalhes que você já explanou muito bem aí sobre coleta de dados, né? E os contratos com essas empresas, como eu falei, de contabilidade, folha de pagamento e etc., que existe como outros terceirizados que a empresa mantém relacionamento e são obrigados a compartilhar dados, tem que ser revisto esses contratos, tanto para novos contratos quanto para os antigos, principalmente os antigos. Primeiro, verificar se as empresas prestadoras de serviços estão adequadas à LGPD. Esse é o primeiro ponto, porque se ela não está, ela não vai cuidar dos dados que você vai compartilhar como se deve, porque o compartilhamento de dados, a empresa deveria ter uma segurança muito forte sobre isso, para que eles tenham a condição de fazer esse compartilhamento. Esse compartilhamento com essas outras empresas é muito sério, porque eles fazem o papel do operador, e o operador vai responder junto com o controlador, que são as empresas, pelo vazamento de dados. Então, a ideia de trazer para a mesa essa discussão, ela é muito importante para as empresas. E não só contratos com terceirizados, as empresas todas devem rever, sem falar em recursos humanos agora, todos os contratos empresariais, que tem que haver uma adaptação e o próprio consentimento. Nos contratos, deve haver cláusulas especiais sobre o consentimento dos dados. E essas cláusulas vão fazer parte de qualquer contrato, vão ter que estar adequado, vão se adequar à nova convivência. Como falou o doutor Cláudio, que agora a PEC foi aprovada, né? E vai fazer parte da Constituição do Brasil, a nossa. A proteção dos dados pessoais. Né? Vai estar com um controle agora baseado na Constituição Federal. Então, nós precisamos ter cuidado com esses contratos, rever os contratos, né? São detalhes muito assim significativos. Né? Então, da parte de contrato, ela é bem direta. Então, quem tiver dúvidas pode entrar no nas redes sociais, façam perguntas. Se forem depois das redes, das lives, façam através dos canais do Juris 360. Nossa equipe vai poder responder aos anseios de quem tiver dúvidas. É muito detalhe sobre contrato, mas, para finalizar isso, o que você trata e consegue colocar com segurança e boa administração de contrato, você está seguro. Caso aconteça algum vazamento de dados, algo que alguém reclame, de detalhes que ele próprio assinou o contrato, conhece o contrato e tinha conhecimento do contrato. Caso contrário, as sanções estão aí
e são pesadas, né? Porque as sanções são atribuídas por cada caso, né? Então, se você recebe uma... Por exemplo, hoje o STJ já decidiu sobre LGPD, no caso de multas, que é em ré ipsa, que significa que a pessoa que sofre o dano com os dados, ele não tem que provar nada. Ele só tem que provar que ele sofreu um dano. Agora, quantificar o valor do dano, ele não há necessidade. A empresa já vai ser condenada sem a necessidade dele constituir o volume de dano que ele sofreu. Então, tudo isso, imagine você se sofre uma sanção de 10 mil reais por atitude, por dano sofrido por cada pessoa, por cada titular dos dados, 10 pessoas, você já está aí com uma multa de 100 mil reais, né? E isso pelo juizado especial, que tem uma evolução mais rápida, né? Então, esses são os casos aí que nós podemos falar sobre os contratos, né? E vamos continuar aí, doutor Júlio. Muito bem. Então, assim, a revisão contratual é uma oportunidade de mitigar vários riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais, né? Vários, Júlio. Então, e aí, para complementar também, né, essa questão, a empresa ela precisa ter políticas, ela precisa ter normas para tentar mitigar, né, esses riscos, para normatizar a relação de trabalho de forma a evitar certos riscos, né, evitar que as informações sejam utilizadas para outra finalidade, enfim, para evitar um vazamento de dados pessoais. Então, precisa estabelecer coisas simples, como, por exemplo, o que o funcionário faz quando ele não está usando o computador? Ele deixa o computador ligado, né? Essa é uma boa pergunta. Exatamente. Então, o que ele tem que fazer? Você tem que estabelecer, né? A empresa precisa estabelecer isso para ele. Ele não é obrigado a saber, né? Porque se você não estabelece isso por escrito, que ele tem que, por exemplo, bloquear a tela do computador ao se ausentar do terminal, você não tem como aplicar sanções, você não tem como dar advertência, né? Então, você mostra para um eventual cliente, né? Porque os clientes agora estão solicitando de seus fornecedores, né? Evidências de que eles têm uma política de segurança da informação e que eles a aplicam. Então, como você vai conseguir responder, né, aos anseios do seu cliente, né, se você não tem esses controles? Então, aqui eu cito alguns deles, né, como, por exemplo, a vedação de compartilhar as informações para pessoas que não são autorizadas, né, evitar compartilhar o mesmo computador, né, estabelecer acessos específicos, né? Níveis de acessos específicos, ou seja, a pessoa ela só tem acesso àquilo que é estritamente necessário para a execução das suas atividades, né? Que se usa, inclusive, a interpretação mais restritiva, né? Não é que ele precisa ter acesso a tudo, não. O que ele precisa ter acesso, né? E aí você conseguir limitar o alcance, né, das ações dos seus funcionários para que ele não tenha contato com informações que não são ligadas à atividade dele, né? A impressão de documentos, você imprime e esquece a informação lá, né? Esquece o pedido de venda com dados pessoais, com tudo, você esquece ela lá na impressora, né? Isso